Chegamos para mais um episódio e hoje um episódio muito especial aqui no Contra Regra, porque durante todo este mês vamos falar sobre a China. É o Maio Chinês iniciando aqui no Contra Regra. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo porque a nossa viagem começa agora. Eu sou o Alessandro de Lorenzo e aqui comigo sempre Felipe Strasser. Tudo bem, Felipe? Tudo bom, Alessandro? Um abraço para o professor, um abraço também para o João. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem neste Maio Chinês. Ni hao a todo mundo. Espero que todo mundo esteja bem, esteja tranquilo, passando bem, com saúde, vacina daqui a pouco para todo mundo. Espero que nós tenhamos não só uma jornada excelente, mas um mês maravilhoso, esse mês que nós vamos falar desse país intrigante, curioso, muito importante e também muito legal. E João Campos Lima, tudo bem, João? Tudo bem, Alessandro? Tudo bem, Felipe? Um abraço, professor, também. Um abraço especial a todos os nossos ouvintes. Estamos iniciando, espero que seja uma grande jornada por esse país tão interessante, por esse ator fundamental do século XXI, iniciando a história dele ali pelo século, pegando os aspectos do século XX. Eu espero que nós tenhamos uma série muito legal, tenho certeza que isso vai acontecer. Bom, e como o Felipe e o João já trouxeram aqui para a discussão, a China é um país riquíssimo, muita história, muita cultura, e especialmente hoje uma potência mundial que desperta paixões, só que também muito ódio em algumas pessoas. Só que o que é essa China? Como ela chegou ao patamar que está hoje? Bom, para responder essas e outras muitas perguntas, nós começamos hoje então essa série especial, o Maio Chinês aqui no Contra Regra, e o nosso primeiro convidado é o doutorando em Estudos Estratégicos Internacionais pela URGS, coordenador da Oficina de Estudos sobre China e Leste Asiático da URGS, o pesquisador Atos Munhoz. Ele vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre as raízes da China moderna. Tudo bem, professor? Tudo bem. Olá, Alessandro, Felipe, João, todos que nos assistem. Muito obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa. Realmente é um país que pouco se conhece sobre a China, então acho que é mais do que nunca importante discutirmos a China. E muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Bom, professor, a gente fez uma linha de corte aqui para tentar começar essa discussão, porque a China é um país milenar, tem uma história milenar. Então a gente fez um corte que começa na formação da República Popular da China. Bom, depois de uma guerra civil sangrenta e longuíssima, a China, depois de sair desse conflito, era um dos países mais pobres do mundo na década de 1940. Bom, e a história da China, quando a gente lê, a gente estuda um pouco sobre a história chinesa, a gente sempre tem, nesses primeiros capítulos, a gente sempre tem contato com a Revolução Cultural e com a figura de Mao Tse-tung. Quero começar perguntando exatamente sobre estes fatores. Qual que é o papel dele, de Mao Tse-tung, nesse início de formação da China, como a gente conhece hoje, e como a figura dele é vista hoje, nessa China moderna, que já deixou aquele período de formação, de crescimento, para se estabelecer como potência mundial? Bom, o Mao Tse-tung, ele é uma figura essencial, né, para a China contemporânea, apesar de, em certo sentido, aquilo que ele propôs lá em 49, década de 50, né, de certa forma, parte daquilo foi superado, mas o Mao Tse-tung, ele é uma figura fundamental para o que a China é hoje, e ele é uma figura fundamental para a gente conseguir estabelecer uma conexão entre o que a China é hoje e o que a China, todo o processo que a China passou para se tornar o que é hoje. Então, o Mao Tse-tung, ele é, primeiro, visto como o libertador da China. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter muito claro. Embora a China nunca tenha sido colônia propriamente de nenhuma potência estrangeira, mas durante um período de aproximadamente 100 anos, 110 anos, né, começando lá no século XIX com a Guerra do Ópio até a Revolução Chinesa, a China, na verdade, se a gente for parar para pensar, até muito depois disso, né, até a devolução de Hong Kong para a China continental, né, mas durante muito tempo a China teve partes do seu território controlada ou sob esfera de influência de potências estrangeiras. Então, para a população chinesa, para o povo chinês, Mao Tse-tung simboliza a libertação da China, né? Simboliza justamente
essa retomada de soberania do povo chinês sobre o seu território, sobre as suas riquezas. Então, ele tem essa importância muito grande nesse sentido. Como os chineses veem Mao Tse-tung hoje? Bom, então a gente sabe, né, nós que somos brasileiros, que estamos olhando de fora, né, que estudamos o assunto, então a gente sabe que o Mao Tse-tung não acertou em tudo que fez. E é exatamente esse o discurso oficial que existe lá, né, algo que o Deng Xiaoping, né, que é o considerado o segundo grande líder da China comunista, né, se referiu uma vez lá na década de 80, tentando fazer alterações estruturais na política de desenvolvimento na China e do próprio Partido Comunista. Mao Tse-tung acertou 70% do que fez e errou 30%. Ou seja, acertou muito, mas não é infalível. Então, eu acredito que, de certa forma, o povo chinês enxerga dessa forma. Eles entendem a importância histórica do Mao Tse-tung, mas sabem que foi preciso superar o legado de Mao e construir algo novo sobre o que ele propôs para que a China pudesse seguir no seu rumo de desenvolvimento, de crescimento e se tornar um país não só mais rico, mas um país mais soberano, né, de que a China pudesse determinar o próprio rumo. Professor, como é que foi esse processo, né? A gente ouve falar da Revolução Cultural, os quadros do Mao estão até hoje, né? A gente vê na Cidade Proibida, tudo. Então, o que foi esse processo da Revolução Cultural que permitiu, né, que foi o 70% de acerto e 30% de erro do Mao Tse-tung, né? O que fez a China, hoje comunista, que mudou o país, que libertou, que tornou o país uma potência que a gente vê hoje, começou com a Revolução Cultural. O que foi ela? Eu diria que é o seguinte, eu acho que para a gente entender a Revolução Cultural, a gente tem que ir um pouquinho mais atrás. Por quê? Porque quando o Mao Tse-tung lidera, né, junto com o Partido Comunista, a Revolução em 49, a gente tem uma visão de que o Partido Comunista assim, é um partido monolítico, né? Uma ideia de que todos sempre pensam igual e as políticas são todas elas definidas com todos concordando, né? E a verdade é que o Partido Comunista sempre foi, e ainda é hoje, o Partido Comunista da China, um partido com visões diferentes sobre o que a China deveria ser, né? E inclusive, até vou colocar algo que acho que é polêmico, né? A Revolução Comunista na China, a Revolução Chinesa, ela foi tanto comunista quanto nacional. E por que eu digo isso? Por causa dessa questão do que a China vivia antes da Revolução Chinesa. Né? Toda a ideia de divisão da China entre diferentes senhores da guerra, a fragmentação do território, a falta de consenso político, a crise social, a crise econômica, a destruição pelo qual passou o território. Então, e nessa medida, o Partido Comunista que chegou ao poder em 49, ele era uma junção de diferentes grupos políticos que tinham consenso, alguns consensos, de que era necessário reunificar o território, de que era necessário retomar a soberania da China e que tinham um consenso sobre o modelo político, social e econômico que o país deveria seguir. Só que a partir do momento em que esse grande grupo político, que é o Partido Comunista, chega ao poder, a partir do momento que eles têm que governar a China e eles têm que se debruçar, né, eles têm que enfrentar, encarar de frente os desafios, não só de estabelecer um novo governo, mas de reconstruir o país, de lidar com uma população que a gente às vezes acha que é uma população muito homogênea, mas é uma população extremamente diversa, que tem muitas minorias, né? 90% da população é da etnia majoritária Han, mas existem outras 55 minorias, né? 55, exatamente. Se for, eu não sei, não lembro agora se são 55 ou 56, mas isso a gente vê depois. Mas, enfim, é um número enorme, né? E esses desafios todos se somam a um início, um pós-Segunda Guerra Mundial, em que está começando uma Guerra Fria, em que a China, por mais incrível que isso possa parecer, a China não tinha intenção clara de tomar um lado na Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos. Não havia essa intenção.
Tanto é que no final da Segunda Guerra Mundial, o Mao Tse-tung e os líderes do Partido Comunista estão dialogando com os americanos sobre como derrotar os japoneses. Para eles, isso era uma encrenca dos soviéticos com os americanos, não era algo deles. Quando é que se torna um problema da China? Quando os Estados Unidos, ou pelo menos uma parte do establishment político dos Estados Unidos, começa a ver a China comunista, o Partido Comunista da China, como uma ameaça. E apoia muito claramente o Partido Nacionalista do Chiang Kai-shek, que após a Guerra Civil foge do continente e vai para a ilha de Taiwan, a ilha de Formosa. Então isso coloca Estados Unidos contra a China. E a partir daí, a partir de 49, os Estados Unidos começam a adotar uma política muito forte de contenção da China, em vários frontes, tanto em Taiwan, o apoio formal, o reconhecimento formal da República da China de Taiwan como o representante oficial da China em todos os fóruns internacionais e como ligação diplomática preferencial, mas na Guerra da Coreia, em que se opõe a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, e que os chineses acabam entrando no conflito justamente porque os americanos acabam invadindo a Coreia do Norte e depois até ameaçam entrar no território chinês. Então aí os chineses entram na guerra também. Na Guerra de Independência do Vietnã, o Vietnã tentando se independentizar da França, em que os chineses oferecem apoio para o Partido Comunista do Vietnã e os americanos, por sua vez, ameaçam também a China nesse conflito. Ou seja, em vários pontos ali do leste asiático, os Estados Unidos começam a conter a China. E por que eu estou falando tudo isso? Porque isso também é um desafio com que as elites, ou né, a elite política, o Partido Comunista da China vai ter que lidar no seu processo de desenvolvimento. E aí se cria uma cisão dentro do Partido Comunista. Como é que nós vamos enfrentar essa superpotência nuclear chamada Estados Unidos da América? De um lado, uma parte da elite política defende que, não, nós temos que continuar o nosso processo de desenvolvimento econômico de forma sustentada, nós temos que conseguir equilibrar todos os setores econômicos, a agricultura, a indústria leve, a indústria pesada, e tentar utilizar o arsenal nuclear da União Soviética como uma espécie de proteção, de dissuasão para que os Estados Unidos não nos ameacem. Por outro lado, nós temos uma outra parte da elite que diz, não podemos confiar nos soviéticos, temos que construir capacidade própria, capacidade nuclear para dissuadir os americanos. Então precisamos investir em indústria pesada, precisamos investir em industrialização acelerada. E aí essa cisão acaba produzindo não só o grande salto adiante de 58, que é uma política de tentativa de industrialização acelerada, que consegue cumprir alguns objetivos do ponto de vista industrial, tanto é que a China se torna um país nuclear em 64, mas, por outro lado, produz muita fome, produz muitas mortes, ou seja, se cria um caos do ponto de vista da organização social e econômica. E essa cisão e esse fracasso do grande salto adiante vai levar o Mao Tse-tung, a um certo ostracismo dentro do partido. Ele é visto como o grande culpado pelo fracasso do grande salto adiante. E essa disputa política ela se desenrola pela década de 60, até o momento em que, lá pelos idos de 65, 66, Mao Tse-tung e alguns dos seus aliados mais próximos, como o próprio Lin Biao, né, que era um dos grandes marechais da Revolução Chinesa, né, que era aliado dele, né, consegue mobilizar as Forças Armadas para apoiar este projeto do Mao Tse-tung de uma espécie de limpeza do Partido Comunista, limpeza do povo chinês, né, a ideia de que nós fizemos a revolução, mas isso não foi suficiente. O povo ainda não conseguiu se tornar o povo ideal para levar adiante esta revolução, para conseguir levar adiante esse projeto de China que nós queremos nos tornar. Então, de certa forma, todo esse processo, né, que começou lá na Revolução Chinesa, ele se estendeu por mais ou menos 20 anos, 25 anos. Né? Então, a Revolução Cultural ela é o resultado disso, ela é o resultado de uma disputa de poder que aconteceu dentro do Partido Comunista, da elite do Partido Comunista Chinês, e que foi também causado, em última instância, por causa da competição internacional. Ou seja, Mao Tse-tung viu na Revolução Cultural também uma forma de recuperar o seu capital político dentro do Partido Comunista e conseguir
reduzir a oposição a ele próprio dentro do partido. Então, a Revolução Cultural, nesse sentido, ela cumpria esse duplo propósito, que era triplo, né, vamos dizer assim, porque, por um lado, era recuperar o capital político do Mao Tse-tung, era conseguir mudar ideologicamente não só o Partido Comunista como o povo chinês, ou seja, radicalizar ideologicamente o partido, no sentido de torná-lo mais comunista mesmo. Ideologicamente, havia uma ideia até moralista nesse sentido do Mao Tse-tung, e, por fim, e aí esse é um outro sentido que às vezes a gente não discute muito, mas como a China vinha sendo, por um lado, sofrendo uma certa chantagem nuclear dos Estados Unidos, e, por outro, vinha rompendo a sua relação com a União Soviética, lá na metade da década de 60, era uma forma de criar uma coesão social para que o povo chinês conseguisse suportar aquela pressão, aquela forte pressão internacional, e mesmo que a China fosse atacada, por exemplo, né, ou seja, criar um estado de mobilização para caso a China tivesse que entrar numa guerra, o povo chinês tivesse coesão e capacidade industrial suficiente para resistir àquilo. Então, acho que consegui explicar bem. Se não conseguir, vocês podem perguntar também o quanto quiserem, né? Professor, seguindo nessa linha, depois de falar de Mao e da Revolução Cultural, eu gostaria também que o senhor abordasse, falasse da importância de Deng Xiaoping e do seu processo de modernização no Partido Comunista Chinês e também do próprio país, a partir da introdução daquilo que é chamado de socialismo de mercado. Muito interessante. Obrigado pela pergunta, João. Bom, com relação ao Deng Xiaoping. O Deng Xiaoping, ele é uma figura importante dentro do Partido Comunista, não só a partir da década de 70. Ele é uma figura importante do Partido Comunista já desde antes da Revolução. Ele fazia parte já daquele grupo pré-revolução chinesa, já na década de 30, década de 40. Então, Deng Xiaoping ele já fazia parte do partido. E o Deng Xiaoping é muito curioso, porque ele, conforme mudavam os ventos da orientação política do Partido Comunista, ele era destituído de todos os seus cargos ou reabilitado para a elite do Partido Comunista, né? Então ele foi preso, mandado para campo de reeducação, depois reabilitado, aí depois destituído dos cargos de novo, aí depois levaram ele de volta para os postos, digamos assim, os principais postos de decisão do país. Então o Deng Xiaoping ele tinha uma visão política e econômica que era diametralmente, não era completamente oposta, mas era relativamente oposta à do Mao Tse-tung. Então, aí retomando o que eu falei na minha resposta anterior. O Deng Xiaoping, ele via o desenvolvimento da China, ou ele defendia que a China deveria se desenvolver de forma equilibrada e sustentada. Então, ele era daquele grupo que perdeu a disputa da Revolução Cultural. Não só ele, o próprio outro ícone importante da história chinesa, que era o Liu Shaoqi, também era desse grupo. Então, a partir do momento em que a China, isso já 70, 71, 72, a China começa a se reabilitar internacionalmente, tanto é que há a visita do presidente dos Estados Unidos à China, né, o Richard Nixon, isso lá em 72, a situação internacional da China começa a se alterar. E isso permite também que haja uma mudança interna dentro da China. Ou seja, aquela ideia de radicalização interna, de necessidade de mobilização máxima da população para conseguir resistir a um potencial conflito, toda essa estratégia ela para de fazer sentido. Porque agora a China tem uma possibilidade de abertura com os Estados Unidos, também com outros países ocidentais. O Deng Xiaoping, nesse sentido, ele ascende dentro do partido, ele passa a ascender. Claro que não foi uma ascensão sem qualquer sobressalto. Ele começa, então, a fazer a sua posição se fortalecer dentro do partido. Então, quando chega lá nos idos de 76, 77, logo após a morte do Mao Tse-tung, o Deng começa a cada vez mais se ascender dentro do partido como uma figura de proeminência. Não só porque
ele representava essa nova política de um crescimento equilibrado, de um crescimento sustentado no médio e longo prazo, que era compatível com a ideia de abertura da China, que era possível naquele momento, mas porque ele também representava um pensamento de ordem de reestruturação das instituições, de reestruturação do partido, de reestruturação de um sistema judicial, ou seja, uma resposta imediata a tudo o que não foi a Revolução Cultural. E a Revolução Cultural era a quebra das instituições, a ruptura completa com aquilo que o Mao e os seus seguidores, né, aqueles que pensavam como ele, consideravam como instituições burguesas. Então, Deng Xiaoping representa uma restauração, uma restituição. Então, o Deng Xiaoping ele é o líder de um novo momento da China, em que a China passa, então, a buscar um modelo de desenvolvimento que industrialize o país, mas não só industrializar o país do ponto de vista de ganhar lucro. Muito mais do que isso. O que a China busca é ter capacidade de produção tecnológica, capacidade de inovação, capacidade de fortalecer, por exemplo, suas capacidades militares com base em meios tecnológicos. Então, a ideia do Deng Xiaoping, né, e daqueles que estavam junto com ele, era de construir uma estratégia de desenvolvimento abrangente, que conseguisse manter a centralização política do Partido Comunista em torno das instituições, que conseguisse levar adiante um projeto de desenvolvimento que industrializasse o país e que fizesse o país ter capacidade tecnológica e que protegesse o país das ameaças do exterior, né? Ou seja, uma ideia centrada em política, economia e segurança internacional. O que, na minha visão, é o socialismo de mercado? E aí chegamos já na década de 90, né? O ano de 92, que é o ano em que o Deng Xiaoping, que o Partido Comunista, né, isso é uma coisa interessante, o Deng Xiaoping ele era considerado o líder mais importante do Partido Comunista na década de 80 até o começo da década de 90, mas ele nunca fez questão de ser o principal líder, de ser o comandante. Ele era o líder, todos reconheciam-no como o líder, até pelo seu papel em promover todas essas políticas, mas formalmente ele sempre era o número 3, o número 4, o número 5, ele nunca era o número 1 dos rankings do Partido Comunista e do Estado chinês. Por quê? Justamente porque ele queria promover essa institucionalização, troca de poder, criar um sistema que fosse baseado nas instituições e não necessariamente nas pessoas que estavam ali. Então, o Deng Xiaoping, ele, no ano de 92, é um ano bem emblemático para a China e para o Partido Comunista Chinês. Se vocês se recordarem, 3 anos antes, em 89, acontece o incidente da Praça da Paz Celestial, da Praça Tiananmen. E esse incidente, especificamente, ele coloca a China numa situação bastante delicada, interna e externamente. Internamente, porque cria uma cisão entre as elites do Partido Comunista Chinês. De um lado, você tem um grupo que diz a modernização não está funcionando, nós vamos colocar o Estado chinês abaixo por causa desse sonho de vocês quererem liberalizar a economia. E de outro lado, você tem um outro grupo que diz não, nós temos que liberalizar mais, nós temos que abrir mais a nossa economia. O momento econômico internacional é propício para que a gente continue o nosso processo de desenvolvimento, e a gente continue crescendo a economia, continue adquirindo cada vez mais capacidade de produzir tecnologia. E, ao mesmo tempo, um isolamento externo, por causa das repercussões do que aconteceu na Praça da Paz Celestial. Então, o ano de 92 é um ano bastante crucial, porque é um momento em que a China está saindo do isolamento internacional, por um lado, e, por outro, é um momento em que a China consegue, ou pelo menos essa elite mais modernizadora do Partido Comunista, consegue firmar sua posição e mostrar para esse outro grupo mais conservador, digamos assim, que o processo de desenvolvimento sim estava dando certo, e aí o Deng Xiaoping faz um conjunto de viagens dentro da China, chamado Viagem ao Sul, ou a Marcha do Pequeno Timoneiro, como costuma se dizer, em que ele visita todas aquelas principais cidades do sul da China, no litoral, que haviam passado pelo processo de abertura econômica, né, que eles chamam de zonas econômicas especiais, que tinham condições
específicas de abertura para investimento externo, para a produção de bens tecnológicos, condições favoráveis para investimento, para exportação. Então, ele faz uma grande visita para essas cidades e ele consegue fazer com que isso paute o debate político e econômico dentro da China. Ou seja, a ideia de que as reformas estão dando certo. E no mesmo ano, o Partido Comunista faz o seu grande congresso, que ocorre a cada 5 anos, e 2 decisões ali são tomadas e que vão impactar o rumo da China dali em diante. Primeiro, é a definição do grupo político que vai comandar a China, ou seja, o Politburo, né, o escritório político, que vai ser ali, digamos, as principais pessoas que vão comandar o Partido Comunista da China. E conseguem definir ali um conjunto de cabeças, um conjunto de personagens políticos favoráveis à modernização do país. No mesmo congresso, eles definem o socialismo de mercado como o pensamento, como, digamos assim, o sistema econômico, o modo de produção da China dali por diante. E aí o socialismo de mercado, se você parar para pensar, ele é completamente contraditório, porque como pode o socialismo ser de mercado? O mercado não é algo capitalista, e é aí que a gente tem que tentar fazer um esforço para entender o que é a China de verdade. Quando a gente fala socialismo de mercado, a gente está querendo dizer o seguinte: o controle de tudo, em última instância, ainda é do Estado. Mesmo com todas as reformas, com toda a modernização, em última instância, quem comanda é o Estado. Quem determina as políticas de incentivo, de controle, é o Estado. Até hoje, até 2020, 2021. A estratégia econômica do país é ainda definida pelo Partido Comunista Chinês. Se você quiser ir para a China e fazer negócios na China, você tem que passar por algum tipo de instância estatal. Se você quiser fazer negócios com as empresas da província X, é de bom tom que você vá, converse com o seu governo local, faça uma visita, leve o seu governador, leve os seus deputados, coloque os atores políticos em contato. Ou seja, o Estado tem um papel central, mesmo apesar de todas as reformas. Por que de mercado? E aí eu acho que nós todos sabemos o que significa ser de mercado. É a ideia de que existe um espaço para que a iniciativa privada atue, não só no começo, lá na década de 80, era em pequenos setores, alguns restaurantes, bares, pequenos negócios, mas isso vai crescendo ao longo do tempo, conforme eles percebem que isso não constitui exatamente uma ameaça ao sistema, à estrutura como um todo, eles permitem o crescimento dessas flexibilizações e permitem que os grandes negócios possam surgir. Não só isso, e aí entra mais um ponto interessante do socialismo de mercado. O Estado chinês muitas vezes apoia grandes empresas privadas, contanto que elas cumpram determinados objetivos que eles consideram importantes para a China como um todo. Em determinados setores da indústria, ou, por exemplo, produção de semicondutores, como nós estamos vendo agora, 2020, 2021, produção de carros, ou, por exemplo, empresas energéticas. Então, a questão é, em última instância, o Estado tem a capacidade de controlar a economia e tem a capacidade de dar direcionamento para a economia. Mas existe, sim, um grande espaço para que o mercado atue ali. Então, acho que isso é o que a gente pode ter assim como compreensão do que é o socialismo de mercado. E aí a gente vê que não é algo contraditório. Na verdade, é um sistema que tenta complementar o mercado, ou seja, a ideia de liberdade do mercado, de alocação mais eficiente dos recursos dentro da sociedade, mas com um direcionamento do Estado para que se cumpra objetivos que são benéficos ou considerados benéficos para o Estado chinês e para a população chinesa de forma geral. Professor Atos Munhoz, sendo o primeiro entrevistado aqui do Maio Chinês no Contra-Regra. Bom, professor, quanto à abertura da China nesse processo e depois desses acontecimentos históricos todos da China, com uma modificação também
dentro do poder no Partido Comunista Chinês, como essa abertura da China em relação ao mundo foi importante para essa continuidade do crescimento chinês, especialmente em dois casos, na entrada do Conselho de Segurança da ONU, mas também na Organização Mundial do Comércio. Perfeito. São dois momentos bem importantes do processo de desenvolvimento chinês. O primeiro, que acontece ainda na década de 70, que é quando a China passa a ser o representante oficial, né? A República Popular da China, sediada em Pequim, passa a ser o representante chinês nas Nações Unidas e o representante da China no Conselho de Segurança da ONU. Então, esse é um marco de reingresso, vamos dizer assim, de restauração da situação da China no cenário internacional, de aproximação com os Estados Unidos, mas também de aproximação com outros países com quem antes ela não tinha relação diplomática. Então, isso acaba diminuindo a pressão estratégica sobre a China, né? Então, permite que até mesmo internamente dentro da China se crie um argumento em favor de uma abertura política, de uma abertura econômica, né? Então que a China possa iniciar o seu processo de reforma e abertura, que vai realmente começar lá no final da década de 70. E a entrada na OMC, ela é, digamos assim, o processo, ela é o fato que amplia, né, que possibilita realmente uma grande transformação do modelo, transformação não, mas uma grande ampliação daquele processo de desenvolvimento econômico que começou no final da década de 70 e começo da década de 80. Porque a China, ali no ano de 80, mais especificamente, né, até comentei isso antes, mas acho importante enfatizar, ela cria um modelo de atração de investimentos, de capital, de tecnologia, chamado Zonas Econômicas Especiais. Ou seja, ela designa 4 cidades, que são todas elas na região sudeste da China, né, no litoral da China, próximo ali do Sudeste Asiático, de Taiwan, de Hong Kong, né, ou seja, ela cria essas 4 cidades como polos preferenciais de atração de capital e de tecnologia, de investimento estrangeiro, mais propriamente, né, e com regras facilitadas para exportação, para importação. Então, esse é o primeiro passo que a China dá para conseguir criar um modelo econômico com forte indústria e com capacidade exportadora, que é o que vai permitir à China ter um rápido crescimento do PIB nas décadas seguintes, né? Então, essas 4 cidades que são Xiamen, Shenzhen, né? E outras 2 cidades, mas principalmente Shenzhen, porque hoje muito se fala de Shenzhen, né? Que é a cidade polo da tecnologia chinesa que fica quase ali em Hong Kong, muito próximo de Hong Kong, né? Em 80, Shenzhen era uma vila de pescadores, era uma cidadezinha minúscula. E depois de 40 anos, Shenzhen hoje é uma das 10 maiores cidades da China, um dos principais polos de tecnologia da China. Então, esse processo que começou lá em 80, hoje ele se espalhou por praticamente toda a China, né? Então, esse processo, essas condições específicas de atração de investimentos, de atração de tecnologia, elas foram se espalhando por toda a China. Isso é um retrato também da estratégia que foi adotada, ou seja, a ideia de que era necessário adotar passos graduais, incrementais, e não simplesmente fazer uma abertura total e restrita logo no primeiro momento. A estratégia que o Deng Xiaoping chamou de atravessar o rio tateando as pedras. Ou seja, conforme os desafios e os resultados foram surgindo, eles foram fazendo adequações no modelo de desenvolvimento chinês. Então, quando a China entra na OMC, isso vai ser, né, a entrada da China na OMC foi em 2001, né? Ou pelo menos o acordo, né, foi feito em 2001, né, para a China entrar na OMC. Então, a China consegue aumentar muito o seu mercado exterior para conseguir exportar os seus produtos, né, que nesse primeiro momento até eram vistos até como produtos de má qualidade, né, até pejorativamente se chamava de produto Xingling, né? E essa foi uma primeira fase do modelo de desenvolvimento chinês, do processo industrial chinês. E ao longo do tempo, conforme a China foi acumulando ela própria capital, foi acumulando capacidade tecnológica, ela própria conseguiu avançar etapas no processo
de desenvolvimento industrial tecnológico. Tanto é que hoje a China já consegue inovar em uma série de setores da economia. Hoje, por exemplo, uma das maiores, das principais disputas entre China e Estados Unidos, que é justamente na área do 5G e na área dos semicondutores, são setores em que a China hoje já consegue inovar e consegue muitas vezes até registrar muito mais patentes do que os Estados Unidos. Mas esse foi realmente um processo de muitos anos, né, de algumas décadas, e foi um processo feito de forma gradual. E certamente a entrada da China na OMC foi o que permitiu a China ampliar o seu mercado exportador, né, o mercado para o qual a China poderia vender, mas principalmente permitiu à China uma condição melhor para investir no exterior, né, permitir a internacionalização de empresas chinesas, que é algo que a gente vê muito hoje, né? Hoje nós vemos empresas chinesas aqui no Brasil, né, em setores que vão da produção de veículos, carros elétricos, ou até mesmo empresas que trabalham no setor de energia, por exemplo. E, professor, agora falando mais amplo no sentido socialismo, comunismo da China, os governos socialistas surgiram agora no século XX, a partir da Revolução Russa, em 1917. Mas a gente sabe que esses regimes comunistas foram moldados, cada um às suas particularidades, dos governos que adotam. Então, o comunismo chinês não é o mesmo de Cuba, não é o mesmo, que também não é o mesmo da União Soviética ou das repúblicas, às vezes repúblicas soviéticas. Então, quais são as principais semelhanças e diferenças do governo chinês em relação aos demais países, principalmente com o mais famoso deles, que era a União Soviética? Olha, essa é uma ótima pergunta. Eu acho que há muitas diferenças, eu acho, né? E eu acho que não é necessariamente só da China como os demais, né? Cada modelo tem a sua própria história, vamos dizer assim, né? Eu acho que só para a gente ficar nos dois casos mais conhecidos, que são China e União Soviética, né? A União Soviética, por mais que existisse uma contradição entre o Estado União Soviética e essa vocação internacionalista que a União Soviética tinha de propagar a revolução, a União Soviética era um Estado que se propunha promotor da revolução, ou se propôs promotor da revolução durante muito tempo. A China tem uma vocação muito mais nacional nesse sentido, né? Não mais nacional, mas menos internacionalista. A Revolução Chinesa ela foi muito nacional, tanto quanto comunista. Ela tinha uma proposta de Estado-sociedade comunista, mas a sua motivação, a sua razão de ser era nacional, né? Então, ela mirava o passado, aqueles 110 anos antes da Revolução, e tinha como objetivo justamente manter a coesão do povo chinês, conseguir o controle sobre todo o território, o controle sobre as riquezas. Então, esse era o ponto que permitiu a coesão de um partido comunista na China e permitiu que esse partido chegasse ao poder. Então, esse era o grande consenso. Então, acho que essa é uma grande diferença entre o Partido Comunista da China e o Partido Comunista da União Soviética, né? Essa vocação talvez mais nacional, vamos dizer assim. Se a gente for parar para avaliar o destino de cada um desses partidos, né, o Partido Comunista da União Soviética e o Partido Comunista da China, o Partido Comunista da China acabou tomando uma decisão crucial num momento crucial, né? Foi final da década de 80, né? Enquanto a União Soviética tentou fazer uma abertura simultaneamente da sua economia e do seu processo político, né? Tentou fazer essa abertura simultaneamente, a China optou por, não que a China não tivesse tentado uma abertura política também na década de 80, acho que isso é importante dizer. A China da década de 80 representava uma abertura, né? O ambiente social, o ambiente político era mais flexível do que o período anterior da Revolução Cultural e do período pré-reforma, inegavelmente. Mas a partir do momento em que a China tentou fazer as reformas de forma gradual, incremental, ela conseguiu
orientar o ritmo das reformas de uma forma e de um ritmo diferente do que na União Soviética. Então, acabou priorizando muito mais a reforma econômica, sem necessariamente fazer grandes transformações políticas. E eu acredito que essa é uma grande mudança com relação à União Soviética. Eu diria que essas são as duas principais diferenças, sem dúvida. Professor, todos esses movimentos que nós discutimos levaram a China atual, que é um grande destaque no cenário mundial, que apresenta um crescimento econômico invejável de 10% em média nos últimos anos. E a pergunta que fica do presente, fazendo um panorama para o futuro, é: onde pode chegar essa China? Onde pode chegar essa China? Bom, essa é uma pergunta que os acadêmicos das relações internacionais se fazem bastante, né? E é um debate que a gente pode até levar para um campo mais teórico, né? Porque o que acontece? A gente muitas vezes olha para a China e fica tentando se perguntar, e eu vejo esse debate, né, sendo muito propagado, né? Ou seja, a China é socialista ou é capitalista, né? E é um debate válido, porque afinal de contas é um modelo de organização, são os modelos de organização social e econômica que nós recebemos como legado do século XX. Então é óbvio que quando a gente olha qualquer exemplo, qualquer país, qualquer estudo de caso, a gente tenta encaixar em um modelo ou outro. Mas no caso da China, nós podemos estar vendo a superação dessa dicotomia. Não sei se é uma alternativa perfeita ou ideal, mas inegavelmente a China tenta superar essa dicotomia. Isso tem impactos dentro da China, obviamente, porque o modelo econômico, social, legal que a China utiliza, e que não sei se é necessariamente um modelo para outros países, mas é algo que a China está construindo, né? Então, é um modelo que a China está construindo e que tenta levar a cabo para viabilizar o seu processo de desenvolvimento. Mas então, isso tem um impacto dentro da China, mas tem um impacto também para fora da China, né? E a questão que a gente precisa se perguntar é a seguinte: eu acho que tem algumas questões que a gente precisa se perguntar. A primeira é a própria questão do exemplo chinês, né? Eu acho que é muito fácil, né? Eu acho que a gente talvez veja esse debate nos próximos anos, nas próximas décadas, de pessoas mirando, olhando para a China e pensando: mas a China fez isso e deu certo. Será que não seria o caso de adotar essa política, ou aquela política, ou quem sabe uma outra política? Então isso pode ter consequências para a forma como a gente pensa. Modelo de desenvolvimento econômico, sim, sem dúvida. Modelo de organização social, mas modelo de organização política. Então, acho que sim, acho que o desenvolvimento da China pode impactar o debate. Positivo ou negativamente, não sei. Isso é algo que as pessoas de outros países vão ter que pensar a respeito. Internacionalmente falando, né, o sistema internacional como um todo, a China pode superar os Estados Unidos? Pode. Talvez, quem sabe, nós não sabemos. No mínimo, nós temos que nos preparar aí para algumas décadas de uma competição muito forte entre a China e os Estados Unidos e possivelmente a ascensão de outros atores importantes que consigam se aproveitar dessa competição para conseguir também negociar acordos econômicos ou parcerias estratégicas. Então, provavelmente o que nós vamos ver é o fim de um modelo de organização internacional que era baseado na bipolaridade da Guerra Fria, né, com dois polos principais, com duas superpotências, ou a unipolaridade, que foi o que aconteceu com a liderança dos Estados Unidos a partir do final da Guerra Fria até 2010, 2015, vamos dizer assim, né? Nós estamos num momento de transição. Agora, como é que a gente pode verificar se isso vai acontecer ou não de fato? Na minha modesta opinião, eu acho que o segredo está no sucesso ou não da iniciativa Cinturão e Rota. Imagino que vocês já devem ter ouvido falar, né, que é
um programa. Não sei, até acho que a gente pode definir como algo maior que um programa, eles chamam de iniciativa, né? Mas seria um conjunto de iniciativas, né, de construção de infraestrutura, de acordo de investimento, até mesmo abre-se o caminho para acordos comerciais. Ou seja, a ideia de que a China conseguiria ou tentaria criar um espaço uma esfera de influência econômica sua na Eurásia e possivelmente com impactos em outras regiões do mundo, né, na África ou mesmo na América Latina. E aí a grande pergunta é: a China conseguirá criar um espaço de uma esfera de influência econômica sob a sua liderança? Porque aí não é só uma questão econômica, tem várias questões que estão embutidas aí, né? A China, por exemplo, teria que ser capaz de oferecer um modelo de desenvolvimento que pudesse ser seguido por outros países, assim como os Estados Unidos fez, ou como a União Soviética tentou fazer ainda durante a Guerra Fria. A China teria que ser capaz de viabilizar que essa rede econômica de infraestrutura, de rodovias, de ferrovias, de gasodutos, de oleodutos, toda essa rede de conexão econômica, né, ou até mesmo rotas marítimas, fossem seguras para a China e para os seus aliados. Então, por exemplo, nós tivemos agora, há algumas semanas, lá no Paquistão, um atentado, né, contra disse que o alvo poderia ter sido um diplomata chinês. Ou seja, a ideia de que a China, por ser um forte aliado econômico do Paquistão, poderia estar sendo visada por grupos políticos contrários a determinados governos. Então, a China teria que garantir não só a existência dessa rede do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista securitário e do ponto de vista político, porque ela teria que garantir alianças para conseguir levar essa rede adiante. E por que ela precisa dessa rede? Para conseguir exportar produtos, bens, que não são mais aqueles bens Xing-Ling, como a gente costuma dizer, né, os bens de baixa qualidade, mas bens de alta tecnologia, que ela consiga exportar produtos, componentes, peças, que ela consiga prestar serviços nas áreas do 5G, 6G, de alta tecnologia. E para tudo isso, ela vai precisar ter mercados aliados, vai ter que ser capaz de garantir a segurança dessas redes. Então, eu acho que, assim, acho que até divaguei bastante nessa análise, mas acho que são indicadores que a gente vai ter que observar. Tem um fator que se comenta bastante também, que é a preponderância do dólar dos Estados Unidos, né? Como o dólar é dominante nas transações internacionais, no próprio controle dos fluxos de recursos internacionais, né? E na própria no mercado do petróleo, por exemplo, né, o comércio dos recursos energéticos é feito principalmente em dólar, né? E quem tem o controle do dólar, que são os Estados Unidos, certamente tem controle sobre diversas instâncias da economia internacional. A questão é: a China conseguirá, se não suprir ou suplantar o dólar, ela conseguirá criar uma rede em que a sua moeda seja preponderante? Ou que ela consiga criar uma cesta de moedas com outros aliados que consigam substituir o poder do dólar? Então, são indicadores que a gente vai ter que prestar atenção para saber se a China vai ou não conseguir, se não substituir os Estados Unidos, mas conseguir levar o seu projeto de desenvolvimento, mantê-lo por mais algumas décadas, pelo menos. Tá certo. E assim encerramos nosso primeiro programa desse novo projeto dentro do Contra-Regra, o Maio Chinês, entrevistando o doutorando em Estudos Estratégicos Internacionais pela URGS, é coordenador da Oficina de Estudos sobre China e Leste Asiático da URGS, pesquisador Atos Munhoz. Professor, muito obrigado. Foi uma verdadeira aula. Acho que todo mundo aprendeu um pouco mais sobre, principalmente, esses primórdios aí da China, esses primeiros passos até se tornar esse grande país que é hoje. E certamente a gente vai ficar de olho em todas as novidades que dizem respeito a esse gigante econômico. Professor, muito obrigado e até o próximo contato. Muito obrigado, Alessandro, Felipe, João. E, bom, contem comigo, contem conosco, né, com os meus colegas também da Oficina de Estudos sobre China e Leste Asiático, e sempre que precisarem, estamos à disposição. E muito obrigado mais uma vez. Felipe, um abraço, até o próximo programa.
Abraço, Alessandro. Obrigado, professor, pela disponibilidade, pela aula. A gente fala que nós damos aulas aqui, gente. São aulas gratuitas, aulas excelentes. Nós não damos né? aulas nenhumas, nossos convidados dão as aulas. Nós oferecemos aulas gratuitas com excelentes professores que vocês não vão ver em qualquer lugar, em qualquer veículo, em qualquer podcast. Então, gente, esse é só o primeiro episódio desse Maio Chinês e espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei isso daqui. E de novo, um abraço para o professor pela disponibilidade e um abraço a todos que estão nos ouvindo. João, até a próxima. Até a próxima, Alessandro. Iniciamos com o pé direito essa série. Foi um episódio maravilhoso, foi uma verdadeira aula do professor. Agradecer ao professor pela participação. Foi uma riqueza de conteúdos muito boa e espero que siga assim a nossa série. Um abraço aos ouvintes. Um abraço. E não esqueça que na semana que vem tem mais China, tem mais Maio Chinês aqui no Contra a Regra. Eu aguardo vocês. Tchau, tchau.